Agora, Êxodo 15, do verso 1 ao 3, é um cântico. E lendo o livro de Êxodo, passados aí as 10 pragas, libertação do povo do Egito, chegando aqui a mais ou menos esse trechinho aqui da palavra, comecei a lembrar de uma outra canção, eu acredito que ninguém aqui conheça, ninguém aqui deve ter ouvido essa canção. Então, Daniel também é cultura. Tem uma canção bem pequenininha do Oswaldo Montenegro, chamada O Chato. Você já vai entender por que eu lembrei dessa música. É interessante, bem engraçado, porque ele canta essa música num show e ele começa a explicar o que é o chato, ele escrevendo música, escrevendo peça para teatro, ele sempre se interessou pelo patético humano, ele vai explicando essas coisas. Aí quando ele fala do chato, ele cita até Milor Fernandes, dizendo que o chato é aquele cara que explica tudo tintim por tintim e depois ainda entra em detalhes. Sou eu, mais ou menos, né? Estou tentando explicar toda a situação para vocês, né? Mas vocês vão ver, tanto em Êxodo, quanto na meditação de hoje, que Deus ele tem um carinho especial pelos chatos. Ele tem muita misericórdia. E eu posso dizer, assim, pessoalmente isso, né? Por Deus ter me dado uma esposa maravilhosa, com muita paciência para as minhas chatices. Mas, antes da gente entrar no texto bíblico, olha só como é interessante, como é que é engraçada a música, o chato. Todo chato é bonzinho, nunca nos faz nenhum mal. Todo chato é calminho, como se faltasse sal. Ah, todo chato te conta aonde passou o Natal e sempre te dá uma dica de onde ir no carnaval. Todo chato cutuca para você prestar atenção, chama a cabeça de cuca e arranha um violão. Cara, sou eu isso aqui. Diz que inventou uma música e toca as 600 que fez. Isso aqui não sou eu, não. E quando você abre tua boca e boceja, ele toca tudinho outra vez. Todo chato é gosmento, mas não há como evitar. Eu sou um chato, meu Deus, não me aguento, só me tacando no mar. Eu acho que vocês não riram porque vocês se identificaram, né? Tá certo, gente. Por que eu lembrei dessa música aqui lendo o Êxodo, gente? Porque vendo a história do povo de Deus, você vai perceber, depois de muitos milagres, depois de muitos sinais que o Senhor Deus mostrou para o seu povo, o quanto que eles foram chatos, impregnaram a paciência de Moisés, de Arão também, e reclamaram. E vamos ao texto. Vamos lá. Êxodo 15, 1, 3, é a parte boa dessa narrativa, e talvez a melhor parte. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro e seu nome é Senhor. Esses 3 primeiros versículos são os versículos que a gente vai se concentrar. O cântico continua, depois no final do capítulo ainda tem o cântico de Miriam também. É um momento de muita alegria, um momento de muita exultação, porque o povo foi liberto do Egito, tá? Eles viram diversos sinais acontecerem. Vocês devem lembrar da narrativa que Moisés é levantado, é vocacionado por Deus. Deus se revela a Moisés e chama Moisés para uma missão especial, para que ele fosse até o faraó e dissesse: Faraó, deixa meu povo ir. Moisés vai fazer isso diversas vezes, 10 vezes ele vai e o faraó vai negar, ele tem o coração endurecido, e Deus apresenta diversos sinais, vai apresentar as 10 pragas, vai apresentar aqueles sinais, mostrando também para o faraó, uma espécie de metáfora, né? Lá nas pragas do Egito estavam assim figuradas de maneira simbólica os deuses do Egito, os deuses nos quais os egípcios colocavam toda a sua confiança,
E eram aquelas pragas, aqueles animais, aqueles deuses e outros sinais, né, que eram apresentados aos egípcios como o poder do Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, o verdadeiro Deus, o único Deus. E aí, para a vergonha e decepção, os egípcios vão sofrendo, até que por fim vem a praga, a mortandade dos primogênitos, e aí o faraó não tem mais opção, e aí deixa o povo ir, mas vai atrás do povo. Vocês sabem, né, que abre o mar vermelho, o povo de Israel consegue passar, e depois o mar consome os egípcios todos. Vejam só, Israel foi testemunho de tudo isso, o texto bíblico nos diz que foram aproximadamente 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e mais os estrangeiros que foram libertos e partiram junto com o povo de Israel. Então era muita gente, muita gente. E todas essas pessoas testemunharam esse poder de Deus, receberam a libertação, não eram mais escravos, não tinham mais que fabricar tijolos, não tinham mais que sofrer sob o chicote do Egito. Porém, mesmo assim eles reclamavam. Mesmo assim. A gente viu no início do capítulo 15, o cântico de Moisés, ele exultando o Senhor é a minha canção, é a minha salvação, o Senhor é guerreiro, não é? Eles viram tudo que Deus fez. Parece que mal acabou aquele culto, aquela adoração toda, o povo já começa a reclamar. Verso 15, capítulo 15, verso 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? O que a gente vai beber? Estamos com sede. Imagina, né, a gente terminando o culto aqui, depois reclamando, vindo falar com o Filipinho, o pessoal do serviço. Gente, acabou o culto, estamos com sede, cadê? Essa cantina não vai abrir? Vamos ficar ainda nesse lance aí de pandemia? Vamos logo juntar todo mundo aqui? Vamos se abraçar? O povo viu o poder de Deus se manifestar e logo em seguida já estava reclamando. No capítulo 16, verso 2 e 3, diz assim: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. E disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Estão entendendo por que, lendo o texto bíblico aqui, vendo essas reclamações do povo de Israel, eu lembrei da canção do Oswaldo Montenegro? O chato é aquele cara que reclama de tudo. Mesmo tendo passado assim uma vitória, as coisas boas e maravilhosas de Deus estão ao nosso redor, mas o chato ele só reclama, que é bem mais fácil, né? Aí vocês acham que acabou por aqui? Não acabou por aqui. E se vocês forem lá para o livro de Números, os 10 primeiros capítulos é até assim bacana. Começa o capítulo 11, eles voltam com a reclamação. E sentem saudade das comidas do Egito. Mas ainda em Êxodo, por exemplo, o Êxodo 17, eles chegam a um tal nível de chatice, de reclamação, que eles até questionam se Deus estava mesmo ali com eles. Êxodo 17, 1 a 7 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Eles não estavam perdidos. Eles estavam percorrendo aquela região de acordo com a ordem do Senhor. Eles não puderam até fazer a travessia direta, percorrendo o litoral e chegando logo à Terra Prometida, porque o próprio Senhor disse: eu não vou deixar eles passarem logo por ali, eu vou usar um caminho mais longo, porque se eles encontrarem desafios, guerras, batalhas, eles vão ficar com medo e vão querer voltar para o Egito. Então não foi porque Deus quis assim, vou zoar com o povo, vou fazer eles percorrerem um caminho mais longo, só para testar a paciência deles. Não, foi cuidado do Senhor, mais uma demonstração do amor de Deus pelo seu povo. E aí o texto de Êxodo 17 continua: por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque colocam o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos?
Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passa à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe, bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Eles perguntavam: o Senhor está entre nós ou não? Os sinais estavam ao redor do povo. Eles testemunharam o poder de Deus. E aqueles mais distraídos, alienados, talvez assim, por que a gente está saindo do Egito? Ué, por que a gente está no deserto? Ouviram falar, mesmo aqueles que não viram, ouviram. Pô, você não está sabendo? Não sabe que a gente já atravessou o mar, o Senhor Deus... Ué, foi mesmo, pai? Eu pensei que fosse uma onda só, uma ressaca, sei lá, só saindo do mar ali, passei, eu nem percebi isso tudo, fui com a galera. Todos os sinais estavam ao redor do povo. O povo se junta, canta ao Senhor. Moisés entoa um cântico junto com os israelitas. Depois Miriam vai fazer ainda mais coro com isso. Um grupo de louvor assim de mais de 600 mil pessoas. Vocês podem imaginar o que é isso, gente? Logo depois, o povo estava reclamando. Mas cadê água? Não tem água não? Tem água não? Imagina a gente aqui, ó. O pessoal que vai pregar, está no coisa, sempre tem uma aguinha ali. Para a gente não tem, a gente tem que ficar bebendo água dessa bica aqui. Será que Deus está falando com a gente? Os sinais estão ao nosso redor também. Quantas vezes a gente tem ouvido falar? A liderança dando testemunho, olha, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Ó, Deus está fazendo um avivamento, vamos continuar orando, vamos continuar pedindo. E será que a gente está prestando atenção nisso tudo que está acontecendo ao nosso redor? Ou a gente vai fazer como o pessoal, o povo lá de Israel, vendo as maravilhas de Deus, os sinais do amor de Deus, e a gente só reclamando. Ah, lá no Egito que era bom, lá a gente comia carne. Moisés, você trouxe a gente aqui para a gente morrer? Olha só o nível de rebeldia que o povo chegava. A reclamação, olha a chatice, a ponto de querer até apedrejar Moisés. O cântico equivale e é uma das melhores partes dessa narrativa. Uma das melhores partes. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha canção. Vamos, em cada versículo, destacar agora algumas lições. Em primeiro lugar, o louvor brota de um coração cheio de Deus. Não basta você testemunhar, não basta ouvir a voz de Deus, você tem que estar cheio de Deus. Você tem que estar entusiasmado. Não sei se vocês lembram, né? Isso já foi dito aqui. A palavra entusiasmo significa isso. Estar cheio de Deus. Enteos, é aquele cara que tem Deus dentro dele. Então, o que é a vida de uma pessoa que está cheia de Deus? É louvor, é exultação, é vida de verdade. O louvor brota de um coração cheio de Deus. No verso 1 do capítulo 15, lemos assim: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O louvor, ele brota de um coração cheio de Deus e de um coração agradecido também. Eu sei que a gente está passando por um momento de muitas privações, mas vocês podem ter certeza que tem gente que está numa situação muito mais difícil do que a nossa. Agora mesmo eu estava conversando, ouvi o recadinho de uma das pessoas assim da nossa igreja, que é das mais doces que eu já conheci na minha vida. É a Dona Sofia. Dona Sofia mandou um recadinho lá no WhatsApp. Tadinha, ela fica sempre constrangida e pede desculpa. Ah, Daniel, desculpa eu estar te mandando isso. Dona Sofia, não faz isso. Se ela estiver vendo a gente, Dona Sofia, um beijão para a senhora. Mandei o recadinho já, respondi. E na sua doçura, ela sempre fala o quanto que ela sente falta de estar perto da gente.
por conta, né, da sua idade, ela ainda delicada e não está vindo. Mas ela fala sempre com aquele desejo de estar perto da gente, de vir ao culto. Imagina o que é isso. Nós estamos aqui presentes, pertinho entre aspas. Quem está assistindo a gente aí de casa, a gente não está grudado em cima do outro não, tá? Estamos seguindo rigorosamente os protocolos, tá bom? Eu tirei a máscara só agora para falar, tá bem? Fica tranquilo, tá? Então tem gente que está numa situação muito pior do que a nossa, mas mesmo assim tem o coração agradecido, cheio de Deus. É o caso de Dona Sofia. Fala sempre com doçura. Até mesmo se ela, nunca vi Dona Sofia até reclamar. Ela fala, eu sinto essa situação é chata. A gente sente que ela até quer reclamar, mas ela reclama também com doçura, exultando a Deus. Ela fala assim, que situação chata, né? Mas Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E eu falo de Deus para todo mundo. Minhas vizinhas, meus amigos vêm aqui, dão um oizinho, dão um tchauzinho. Eu estou falando de Jesus, estou pregando. Incrível, incrível. E é exatamente isso que o verso 1 está nos mostrando. E principalmente na figura de Moisés, que persevera aqui no Senhor. O louvor, ele brota de um coração cheio de Deus. Não basta a gente ver os sinais de Deus, não basta a gente ouvir dos feitos do Senhor. O nosso coração tem que estar tomado por Deus. Tomado. Porque assim nós teremos o foco, a concentração, os nossos ouvidos, a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração voltados para a verdadeira realidade, que é aquilo que Deus nos mostra, que é aquilo que Deus nos diz. Segunda lição, o Senhor é a fonte de força e de inspiração. No verso 2 nós lemos, capítulo 15 de Êxodo, o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, e eu o louvarei, é o Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. Gente, eu sou tímido, mas quando eu falo esse versículo, quando eu lembro da música, eu penso no João e me dá vontade de pular, assim, o Senhor é a minha força e a minha canção. E olhando para alguns de vocês aqui na hora que a gente estava cantando, tenho certeza que alguns de vocês também sentem isso. Querem pular, querem exultar. Mas eu sou um pouquinho mais velho, venho de uma tradição mais, como é que eu vou dizer, uma palavra bonitinha? Uma denominação mais tradicional, né? Eu fui criado numa igreja assim, que era tudo violino, coral. Então, algumas coisas ainda ficam presas no meu coração, mas eu, de vez em quando ninguém está olhando, eu pulo, eu exulto. Mas o Senhor move o nosso coração, é por isso. O que Moisés fez naquele momento junto com o povo foi assim, expressar. Por que vem o cântico? Porque ele queria orar, mas vem na forma de cântico, porque quando o nosso coração está totalmente tomado por Deus, a gente vai tentar expressar essa alegria toda, que a alegria são várias emoções, é um agradecimento, é uma exultação sem tamanho. Então a gente vai exultar, vai colocar isso para fora na forma de canção. Porque não basta você dizer as palavras, elas precisam estar bem arrumadas, elas precisam ter uma melodia. Ou seja, você quer expressar aquilo no tanto de beleza que você puder fazer. E foi isso que Moisés fez, é isso que a gente faz quando a gente louva. O Senhor é a fonte de toda essa inspiração. O Senhor é a fonte de toda a força para a gente poder cantar, mesmo no momento em que a gente tem que estar aqui reunido com essa coisa horrível de ficar usando máscara toda hora. E tem gente ainda que sofre mais. Inventaram, uma pessoa brilhante, né? Deve ser gênio, inventou uma máscara de plástico. Aí eu vi, coitado, uma caixa, um trabalhador tendo que usar uma máscara de plástico. E você fala 2 frases, aquele bafo condensa ali, e quem toca instrumento de sopro sabe, né, que você vai soprando, o ar condensa e vira o quê? Fica aquela saliva, troço nojento. Mas teve uma pessoa genial que inventou uma máscara de plástico para a pessoa ficar falando assim, condensar o ar, e ela daqui a pouco fica pingando. Olha que troço nojento, não é? Não é nojento? Deus tem que ter misericórdia de uma pessoa que inventa um troço desse. Mas tem gente que arruma uma ocasião,
tira vantagem de tudo. Mas aqui, gente, mesmo enfrentando todas as dificuldades, a gente tem força para cantar, porque não são as circunstâncias que determinam a batida no nosso coração. É Deus quem é a fonte dessa força e da inspiração. É Deus quem coloca no coração de todo compositor, de todo artista, essa expressão da beleza. É Deus quem é a fonte de força e de inspiração. E a terceira lição que esse texto nos dá, no verso 3, que diz muita coisa também: o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Caberia aqui se a gente tivesse mais tempo, uma explicação sobre essa parte, né? O seu nome é Senhor, é o nome santíssimo de Deus. Né? Depois, você que está acompanhando a gente, sabe um pouquinho de hebraico, você lê aqui, o nome de Deus está por aqui. Você, se adivinhar, depois você ganha um livro, tá? Vai ganhar um brinde lá na secretaria. O seu nome é Senhor. E Filipinho tem até o nome do Senhor ali, né? Vou dar a dica, é só você olhar lá no braço dele, está escrito aqui também, é o tetragrama sagrado, é o nome santíssimo de Deus. É esse Senhor aqui é a tradução desse nome santíssimo de Deus. Mas a gente não tem tempo para isso, então vou me concentrar aqui no Senhor é guerreiro. O Senhor é guerreiro. O que o povo testemunhou foi que eles não enfrentaram o faraó. Quando Moisés é chamado por Deus e Deus fala assim: Moisés, você vai lá, vai dizer o seguinte ao faraó. E Moisés fala: Senhor, eu sou um homem de língua pesada, eu não sei falar bem. Como é que eu vou chegar lá diante do faraó e vou falar alguma coisa? O cara mais poderoso aqui da região, né, na mentalidade deles, talvez fosse até a pessoa mais poderosa da face da terra. Como que eu vou fazer isso? E o Senhor o mandou: você vai lá. E quem pelejou, quem lutou, quem venceu, quem deu a vitória foi o Senhor, porque o Senhor é guerreiro. O Senhor é quem vence todas as nossas batalhas, e Ele nos dá a vitória. O Senhor é guerreiro, Ele luta por nós, é Ele quem nos dá a vitória. E até no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está falando da vitória, né, de Jesus Cristo sobre a morte. Ele fala: onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E ele vai falar que, graças a Deus, ele é quase que estivesse cantando também. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Jesus, é Deus quem nos dá a vitória. O Senhor é guerreiro. E a gente sabe que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. É Paulo também, inspirado por Deus, dizendo isso lá em Romanos 8. Agora, pensa comigo, se o Senhor é guerreiro, nós também devemos ser. Nós também devemos ser. E aí começa a pesar a mão sobre nós, começa a Deus chamar a cada um de nós a uma responsabilidade. Se Deus nos dá todos esses sinais, nos dá a vitória, já nos deu a vida eterna em Cristo Jesus, o que a gente vai fazer? Vai ficar de braço cruzado? Deus nos chama para sermos santos como Ele é santo. E assim como Deus é guerreiro, nós também devemos ser. Paulo mesmo vai dizer que a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Ninguém coloca a armadura para ficar assistindo série, para ficar assistindo televisão em casa. É para lutar, é para briga mesmo. Só que você sabe que as nossas armas não são carnais. O Senhor Deus é guerreiro e Ele nos chama também para sermos guerreiros. Como Paulo diz em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É assim que a gente batalha. As nossas armas não são carnais, nossas armas não são humanas. É assim que a gente é guerreiro, levando todo o pensamento à obediência de Cristo. Um coração cheio de Deus, um coração que está a serviço de Deus, um coração que faz exatamente o que Deus manda. Assim é que a gente vai guerrear, é assim que a gente vai lutar. As nossas armas são poderosas em Deus
para destruir fortalezas. Não há faraó, não há presidente, não há imperador, não há partido político ou ideologia que possa fazer frente a essa força, ao poder de Deus. Então você tem que se engajar, você tem que assumir o seu lugar nessa luta. Eventualmente, vou deixar uma notinha de rodapé, eventualmente as nossas armas serão carnais também, porque nós precisamos nos defender de violência física. Assim aconteceu com os cristãos ao longo de toda a nossa história. E ainda hoje, no século XXI, há cristãos espalhados na face da terra que precisam se defender com armas carnais de verdade. E isso não é problema nenhum para nós, porque o próprio Senhor Jesus ensinou, disse isso para os apóstolos lá em Lucas 22. Não é? Então Jesus lhes perguntou: quando eu vos enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele, respondeu Jesus. Não é uma metáfora, não é uma metáfora. Os discípulos pegam as espadas e mostram para Jesus. Se fosse uma metáfora, Jesus disse: pô, vocês não entendem nada. É só uma metáfora, gente. Mas Jesus disse: é o suficiente. Então não é o nosso caso, mas há cristãos espalhados pela face da terra que precisam até pegar em armas para poderem se defender. Mas voltando, nossas armas não são carnais. E se Deus é guerreiro, nós somos também chamados para assumir nosso lugar nessa batalha, na luta contra o pecado. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, né? É contra os principados e potestades. Muito bem, vamos às aplicações. O que a gente vai fazer agora com isso? Em primeiro lugar, pare de reclamar. Pare de reclamar e não seja um ressentido. Lá no grupo da prévia, né, dos pregadores, a gente submete nossos esboços, o pessoal corrige, ajuda a gente a amadurecer. Eu brinquei com o pessoal, falei: isso aí foi uma forma mais educada de dizer assim: pare de mimimi, não seja um chato. Pare de mimimi, não seja um chato. A gente tem que parar de reclamar e não ser um ressentido. Quando o povo reclamava, ele não reclamava de Moisés nem de Arão. A gente leu isso, está lá em Êxodo 16. Eles estavam reclamando de Deus. Eles estavam reclamando de Deus. Eles viram o que Deus fez, a libertação, os sinais. Deus estava incrível. Deus vai lançar um pão do céu. Um negócio que ninguém até hoje sabe explicar. Foi um fenômeno incrível, um milagre do Senhor. Deus fazia descer um negócio do céu que alimentava o povo. Era tipo um super whey protein com PCA, DCA, sei lá, glutamina. Era um negócio assim altamente nutritivo. E o povo, gente, conseguiu sobreviver durante todos os anos no deserto assim. O povo chega a reclamar e fala: não, tá bom, vou dar carne para eles. Vem aí umas codornas e tal. Surgiram do nada. Do nada não, veio de Deus para alimentar o povo. E o povo reclamava. Então não pense que nós somos bonzinhos, a gente não vai reclamar de nada. Quando você menos esperar, quando você se distrair, você vai se pegar reclamando. Acontece. Mas é importante que você se lembre, para de reclamar. E importante também, não seja um ressentido. O ressentimento é um veneno, E é um negócio que tem envenenado muitas pessoas hoje em dia. Mas por causa do pecado que ainda milita em nós, é um negócio que parece que vicia. Que é fácil. Você reclamar é fácil. A pessoa chegar, entrar aqui e falar: aquela câmera ali está torta. Esse tripé não ficou legal não. Esse fio espalhado por aqui. O pessoal está deixando o copo aí. Esse tapete não está alinhado. E, gente, posso ficar a noite inteira aqui arrumando defeito. A cortina. Esse negócio não está bem. Isso é fácil, não precisa de esforço nenhum. Agora, eu quero ver você me dizer as coisas boas. Aí é um esforço. Aí você vai pensar, vai ter que analisar.
É igual quando a gente começa a aprender música. A gente começa a aprender música e se acha o máximo. Aí percebe, o cara deu um acorde errado, aquele violão não está afinado, a bateria saiu dali. Ótimo, isso qualquer iniciante faz. Eu quero ver você ouvir a música e dizer, rapaz, que frase linda, maravilhosa. Que voz é essa? Aqui no final da canção, essa menina, que poder, que timbre lindo, maravilhoso, sobressaindo sobre todo mundo. Estou falando sério, tá? Verdade. Verdade, verdade. É verdade, verdade. Fiquei admirado. Isso vai exigir mais de você. Você tem que ter um treino maior no seu ouvido. A mesma coisa. Para que a gente pare de reclamar, para que a gente não seja um ressentido, que a gente fique só notando as coisas ruins, a gente precisa estar cada vez mais unido com Deus. Cada vez mais vidrado na palavra. Tem que decorar, colocar no coração a palavra mesmo. Não tem jeito. Tem que orar todo dia. Tem que orar pedindo o avivamento, tem que orar pedindo a transformação, tem que orar pedindo a Deus essa cidade inteira para Jesus, o nosso bairro todo para Jesus. Tem que orar, tem que pedir mesmo. Então a gente tem que parar de reclamar e não ser um ressentido. Você sabe o que há de em comum entre todos os grandes inventores que ficaram milionários? Todos eles perceberam um problema, mas em vez de ficar de mimimi e ficar reclamando, eles encontraram a solução. E quando eles encontraram a solução, aquela solução é que os tornou bem-sucedidos. Pode pesquisar, vocês vão ver isso. É incrível como é que algumas soluções... Teve um cara que ficou milionário por ter inventado um apito que é usado hoje no mundo inteiro nos esportes. Aquele apito de bolinha, ele tinha uma falha. O cara era árbitro de basquete, ele percebeu isso, ele falou, preciso solucionar. Ele, penou, mas quando ele encontrou a solução, isso tornou o cara milionário, super bem sucedido. E várias histórias se repetem assim. Então a gente percebe um problema, a gente tem que apresentar uma solução. Como a gente diz aqui, quem tem a visão tem o chamado. Você percebeu que tem uma coisa fora do lugar? Quem tem a visão tem o chamado. Você está sendo chamado para consertar. Você está sendo chamado para organizar. Você está sendo chamado para servir mais a Jesus aqui. Então a gente tem que parar de reclamar. Porque quando a gente reclama demais, a gente se torna um ressentido e isso nos afasta de Deus. Isso é tão brabo que lá em Hebreus a gente recebe um alerta sobre isso. Hebreus 12 diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Se a gente se vicia no ressentimento, e cuidado com as redes sociais, é a coisa mais fácil que tem. Se eu colocar um post bonitinho, o pessoal, que lindinho. Se eu coloco um negócio reclamando uma coisa ruim, todo mundo vem embaixo, é isso mesmo, é horrível, essa cidade, esse esgoto, não sei o que, está horrível. É simples assim, o pecado que ainda habita em nós. Mas e aí, proponha a solução. E não só proponha, mas realize a solução. Fixe os olhos em tudo, em Jesus, em Deus. E isso vai ajudar você a enxergar a realidade de outra forma. Eu não estou dizendo que o mundo não tenha coisas ruins, que a gente não possa reclamar, não estou dizendo isso. O problema é quando a gente torna isso um hábito, e na verdade um vício. Um ressentido, um coração ressentido não é um coração cheio de Deus. Segunda aplicação, ouça a voz de Deus e seja proativo. É justamente essa coisa, quem tem a visão tem o chamado. Você percebeu um problema, você já sabe qual é a solução, então seja proativo. É Deus falando com você, vai lá e resolve. Ajeite o fio, faça... Não estou falando do fio, gente, é o exemplo que está mais perto de mim, tá bom? Não tem nada de errado aqui com o fio, tá bem? O pessoal da comunicação está nota 10, pô. Então você percebeu uma dificuldade, vai lá e resolva. E aquela coisa tão simples, né? Você vê um problema no seu próximo, você vê um defeito no outro, corrige primeiro em você. Tira primeiro a trave que está no seu olho, antes de você querer tirar o cisco que está no olho alheio. É preciso que a gente se coloque em ação. Isso é importante.
Ouvir a voz de Deus nos leva a um mover, nos leva à ação. A gente pode receber os melhores conselhos do mundo, o povo viu o poder de Deus, nós temos a palavra de Deus, livro de sabedoria, assim, palavras infindáveis de sabedoria, é o caminho, a verdade, a vida que é revelado ali, é Jesus Cristo, mas mesmo assim a gente pode errar. Por quê? Porque a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Não tem como você ficar só ouvindo e não fazer nada. O povo estava lá vendo Moisés agir, e aí levava tudo a Moisés, né? Tudo, até que depois de Moisés, o sogro dele dá um conselho assim, nota 10, para que ele não ficasse resolvendo tudo somente ele. Acho que ele dividisse entre os juízos. Mas todo mundo ia direto a Moisés reclamar de tudo, de tudo. Não é assim que a gente tem que agir com Deus. Não é assim que a gente tem que agir com a nossa liderança, levando tudo. Deus te deu a solução, então Deus está te chamando para agir em prol dessa solução. Tenha coragem de agir. O mundo quer nos calar. A gente é cancelado nas redes sociais, perfis de cristãos são cancelados, são bloqueados. As notícias relacionadas ao cristianismo, elas são limitadas na sua disseminação. Não pensem vocês que o mundo está satisfeito com a nossa pregação. Não está. E nunca vai estar. Isso não vai mudar. Somente quando Jesus voltar, somente quando Ele restaurar todas as coisas. Então, até lá, assume o seu lugar nessa batalha. E é justamente a terceira aplicação. Faça exatamente o que Jesus mandou. Faça exatamente o que Jesus mandou. E o que Jesus mandou é algo muito simples. Evangelizar. Evangelizar. Se de todas as coisas que a gente falou você acha muito difíceis, então faça o seguinte, evangelize. E o que é evangelizar? É contar a história de Jesus. Você vai anunciar a boa nova, você vai falar da vida de Jesus para outras pessoas. E olha, eu vou te falar uma coisa, contar a história de Jesus é uma das coisas mais fáceis para um cristão e é das coisas mais sedutoras para o mundo, porque todo mundo quer ouvir uma boa história, mesmo que a pessoa, depois ela pode perceber, é Jesus, ela fica constrangida, não estou afim de ouvir, mas ela vai ouvir a história. Isso é tão forte, que mesmo um coração que se fecha para Jesus, um coração pecaminoso, no mundo, pode entender o poder das histórias, tanto que até as empresas falam hoje de storytelling, né? Vamos usar o storytelling para organizar a nossa equipe, para vender o nosso produto. Vou escrever aqui, o copywriter, vou escrever aqui um texto bacana contando uma história para trazer os nossos clientes e provocar um engajamento para as pessoas agirem, irem lá, dar o clique, curtirem e tal. É o poder da história. Agora pensa comigo, com a limitação para o poder da história, que é a melhor das histórias. É a boa nova do Evangelho. Jesus disse, Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É só isso que a gente tem que fazer, assumir o nosso papel nessa batalha, como guerreiros do Senhor. E Mateus ainda diz mais, em Mateus 28, Jesus diz, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem que assumir o seu lugar na luta contra o pecado e evangelizar. Assuma o seu lugar na luta contra o pecado e evangelize. Se Deus está falando com você nessa hora, então ora comigo, e toma essa atitude. Nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não há nenhum obstáculo que possa parar a pregação do Evangelho. Homens e mulheres fracos se levantaram para essa missão e superaram todos os desafios. E assim Deus vai fazer na nossa vida também. Deus Santo, Todo-Poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa, a Tua palavra que é força para nós. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa canção.
O Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é guerreiro. E nós também queremos guerrear, Pai. Nós queremos assumir mais proativamente, nós queremos assumir o nosso lugar na luta contra o pecado. Então ajuda a gente, Pai. Ajuda a gente a evangelizar, a tempo e fora de tempo, falando da palavra do Evangelho, Pai. Não deixe que a gente seja tímido, que a gente seja envergonhado, mas que a gente supere todos os obstáculos e a gente pregue a palavra do Evangelho, Pai. Que a gente nunca reclame do Senhor, nunca reclame do Senhor, mas a nossa vida seja um constante cântico, um louvor ao Senhor. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.